Boa tarde, companheiros. Vamos dar início, ao nosso segundo áudio, segundo vídeo, sobre o nosso estudo do passo 1. Semana passada nós vimos, que os livros que falam sobre o programa de recuperação são os livros Os 12 Passos e as 12 Tradições, e o livro Alcoólicos Anônimos, o texto básico dos Alcoólicos Anônimos, Esses dois livros são os livros que contêm o programa de recuperação, os 12 Passos. Nós vimos também que, tanto na opinião do médico, quanto na história de Bill, que fala que o Silk Road passou as características da doença para o Bill, incentivou-o a fazer com outros mais, por sua vez falando com esses outros mais para passar adiante, e assim deu início a uma corrente que alcançou cada membro da Irmandade, e nós vimos que isso consiste no que está na página 19 dos 12 Passos, que toda vez que um alcoólico planta na mente de outro alcoólico as características exatas de sua enfermidade, esse outro alcoólico jamais será o mesmo, não é mesmo? Então, nós começamos semana passada na página 59 e vimos lá que, como característica, a doença é a doença da negação, Ninguém gosta de admitir ser física e mentalmente diferente das outras pessoas, são as outras duas características que nós vimos no início do capítulo, no início das duas primeiras frases: doença da negação, doença física, mental, é a doença da ilusão, o auto-engano. Por toda forma de auto-engano, tentarão provar a si mesmo ser exceção à regra, e a ilusão de controle, muitos a perseguem até as portas da loucura ou da morte. Também é a doença fatal, a doença é progressiva, com o passar do tempo o alcoólico só piora, ele nunca melhora, não tem essa possibilidade, a doença não tem marcha ré, a única coisa que precisa para sofrer no alcoolismo é estar envelhecendo. E também vimos que a doença é irreversível, uma vez alcoólico, sempre alcoólico, Uma vez que você picou o pepino em picles, você não tem mais o pepino, você tem picles, você tem pedaços de pepino, e não mais um pepino. Uma pessoa que perde a perna, jamais ela vai ter a perna novamente. Foi isso que nós vimos no vídeo 1. Hoje nós vamos para o vídeo 2, na página 47. Hoje nós vamos na 47, segundo capítulo. Eu também disse que os capítulos que a gente vai estudar para obter as características da doença são os capítulos 2, 3. Podemos dar uma passada rapidamente na opinião do médico e a história do Bill. O capítulo 11, as suas duas primeiras páginas, e as páginas 17, 18 e 19 do livro Os 12 Passos. Hoje nós vamos para a página 47 do livro Alcoólicos Anônimos. Bom, diz assim a página 47. Nós, de Alcoólicos Anônimos, conhecemos milhares de homens e mulheres que estiveram um dia tão desesperados quanto Bill. Praticamente todas estão recuperadas. Resolveram seu problema com a bebida. Somos americanos comuns. Todos os setores desse país e várias profissões estão aqui representadas. Assim como várias posições políticas, econômicas, sociais e religiosas. Somos pessoas que normalmente não se misturariam. Mas há entre nós um companheirismo, uma amizade e uma compreensão indescritível e maravilhosa. Somos como os passageiros de um grande navio após serem salvos de um naufrágio. Quando a camaradagem, a alegria e a democracia se espalha por toda parte, da terceira classe à mesa do capitão. Ao contrário do que ocorre com os passageiros do navio, entretanto, nossa alegria por escapar do desastre não diminui quando seguimos nossos caminhos individuais.
O sentimento de termos compartilhado um perigo comum é um dos elementos dessa poderosa massa que nos aglutina. Mas apenas isso jamais nos teria mantido unidos como estamos agora. O que aconteceu de extraordinário a todos nós foi o fato de termos descoberto uma solução em comum. Temos um caminho a respeito do qual concordamos unanimemente e no qual podemos nos unir numa atividade fraterna e harmoniosa. Essa é a grande notícia trazida por esse livro àqueles que sofrem do alcoolismo. Muito bem, nós estamos lendo o capítulo 2, como eu já disse semana passada, no vídeo 1, que o capítulo 2 foi o único capítulo escrito para ser apresentado num jantar, onde foi apresentado à família Rockefeller e às pessoas mais ricas a ideia de se criar um movimento, um livro para o nosso movimento, um texto básico para um movimento de alcoólicos que até então não tinha nome e por isso passou a chamar Alcoólicos Anônimos. O capítulo 2, então, foi o primeiro capítulo escrito, né? Além de trazer algumas informações importantes sobre a doença do alcoolismo, ele também, no seu início, aqui nesses 2 parágrafos que eu li aqui 3 parágrafos, ele traz um perfil da Irmandade. O que é a Irmandade? Muito bacana, certo? A nossa leitura tem a finalidade de extrair características da doença e, ao longo desse processo, a gente também vai conhecendo algumas características da recuperação e algumas características da Irmandade. Mas, a princípio, a gente viu no primeiro parágrafo o quê? Que somos pessoas comuns, que existem todos os tipos de pessoas. Nós sabemos que o nosso movimento hoje está em cerca de 90 e poucos % dos países, praticamente todo o globo terrestre, né? Temos nossa Irmandade presente. Então, hoje, essa diversidade está até muito maior. Todos os setores da economia, todos os tipos de raça, credo, né? Ou seja, é uma característica da Irmandade, porque também é uma característica da doença. A doença, ela não escolhe qual tipo de ser humano ela vai atingir. Ela não faz acepção de pessoas. Então, como características hoje, no primeiro parágrafo do capítulo 2, a gente reconhece que a doença é inaceptível, ela não faz acepção de pessoas, ela não escolhe qual tipo de pessoa ela vai atingir. Pode ser preto, branco, rico, pobre, alto, baixo, moreno, loiro, olho azul, olho claro, dentista, pedreiro, marceneiro, carpinteiro, funileiro, caminhoneiro, né? Office boy. Qualquer tipo de pessoa pode vir a se tornar um alcoólico. Por isso que eu disse que é uma característica da doença e também uma característica da Irmandade. Para uma doença que não faz acepção de pessoas, também uma doença, também uma Irmandade que não faz acepção de pessoas, não escolhe que tipo de pessoas vão participar dele. E já existe nos Estados Unidos livro, texto básico, com referência, ainda não temos em português. Mas, para a gente entender bem isso, eu vou dar uma pulada lá no capítulo 11, para a gente dar uma analisada no que a gente viu no primeiro capítulo, fazer referência com o primeiro parágrafo do capítulo 2. Fala dessa condição da doença de não escolher que pessoas vai atingir. Na página 180 diz assim, né, o indivíduo fala que o álcool lhe dá pelo menos uma alegria quando ele está bebendo, parece preencher o vazio, né, e que se o membro que está o abordando tem um substituto à altura do álcool, aí o membro, em seu perfeito juízo, vai responder que nós temos um substituto e não à altura do álcool, mas sim muito mais do que o álcool, não dá nem para se comparar, né? E ele traz um perfil da Irmandade também, assim como o capítulo 2 trouxe no seu segundo parágrafo um perfil da Irmandade, que eu vou falar sobre isso já já. Mas aqui na 180 ele diz assim, já lhe mostramos como saímos do buraco, você diz, tudo bem, eu quero, mas estaria condenado a uma vida em que seria idiota, chato, mal-humorado, como algumas pessoas virtuosas que conheço? Sei que preciso passar sem o álcool. Mas como?
Vocês têm um substituto à altura? Aí vem a resposta. Existe um substituto e é muito mais do que isso. É o companheirismo existente em Alcoólicos Anônimos. Lá você encontrará alívio para a ansiedade, o tédio e a preocupação. Atiçará a sua imaginação. Finalmente a vida terá sentido. Os melhores anjos de sua vida estão por vir. Essa é a nossa opinião a respeito da Irmandade, também será a sua. Como acontecerá isso? Você quer saber? Onde encontra essa gente? Você encontrará esses novos amigos em sua própria comunidade. Perto de você morrem alcoólicos desesperados como náufragos. Olha a referência linda com o capítulo 2. Se você viver numa cidade grande, existem centenas deles. Aí vem aqui, ó, alto, baixo, rico, pobre. São seus futuros companheiros de ar. Entre eles você fará amigos para toda a vida. Estará ligado a eles por novos e maravilhosos laços, pois terão escapado juntos da tragédia e começarão lado a lado sua jornada em comum. Saberá então o que significa dar de si para que outros possam sobreviver e redescobrir a vida. Aprenderá o real significado de amar o próximo como a ti mesmo. Né? Eu vou parar aqui no 11, mas é só fazer uma outra referência linda aqui, que quando ele fala que em AA você vai encontrar um alívio para o tédio, para a preocupação e para a ansiedade, são as mesmas 3 condições que ele abre o capítulo 11 dizendo que beber significa companheirismo e imaginação fértil, que significa alívio da ansiedade, do tédio e da preocupação. Voltando para o capítulo 2, então, a gente viu que a doença ela não escolhe que tipos de pessoas que ela vai atingir. Basta ser humano. E depois vem uma característica da Irmandade. Isso é muito importante, né? Muito importante. A gente sabe que a característica mais importante da Irmandade é a unidade. Tanto é a unidade a característica mais importante que foi criado 12 princípios para assegurar a nossa unidade. Certo? Então é preciso que haja unidade. E para que haja uma unidade permanente, quiçá eterna, é preciso que os nossos grupos estejam ligados, reunidos por 2 fatores. O que acontece com muitos grupos que passam por dificuldades terríveis é que eles estão unidos apenas por um fator. E unidos apenas por um fator, mais cedo ou mais tarde, esse grupo dissolve. Às vezes o grupo não acaba, mas o grupo há um rodízio muito grande. Você pega um grupo que tem 20 anos hoje, os seus membros não são os mesmos membros que estavam nesse grupo há 2 anos atrás. Então, quer dizer, o grupo em si já se acabou, porque o grupo são as pessoas. Mas o espaço físico, a placa com o nome de grupo, continua. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas estavam unidas apenas por um fator. E unidas apenas por um fator, elas tendem a, com o passar do tempo, achar que o ar não vale a pena e ir embora de ar. 10º passo diz isso. Qual que é esse fator? O primeiro fator que mantém a gente junto é o fato da gente ter sofrido o mesmo mal. Nós temos um sofrimento em comum. Nós saímos da caverna escura do alcoolismo. Esse fator é importante. Esse fator nos traz ao movimento. O sofrimento em comum. Só que por mais lindo, emocionante, dramático, cômico que seja esse fator, a experiência está clara que ele, por si só, não é suficiente para manter a gente junto por mais tempo. O segundo fator que é o que vai manter a gente junto, e é por isso que é o conflito. O segundo fator é a unidade. O que é o segundo fator? Temos um caminho em comum. Qual que é o caminho? Por que chama passo? Passo significa caminhar. Dar passos é caminhar. Temos um caminho que nos eleva, está no 10º passo, ou um caminho nos foi indicado, onde a vida não é um beco sem saída, quando a porta se abre, ver se há um caminho. O caminho é os 12 passos. E nós devemos nos solidarizar nesse caminho e devemos concordar unanimemente que é esse o caminho. Não existe mais aquela informação do desconhecido antigamente, que na nossa Irmandade cada um se recupera como quer. Isso não é verdade. A nossa Irmandade oferece para aqueles que a ela chegam pedindo ajuda um programa de recuperação conhecido e usado por mais de 40 Irmandades, chamado os 12 Passos. Como que é a recuperação da Irmandade? Através dos 12 Passos.
E esse segundo fator é o fator extraordinário. Ele é maior do que o primeiro. Tivemos uma temática em Ipatinga ano passado que a companheira, né, ela enfatizou muito o primeiro fator. E o primeiro fator está claro, não é o mais importante. O mais importante não é o sofrimento em comum. O mais importante é a solução em comum. Eu estou cansado de ouvir e de abordar pessoas que falam comigo, olha, para me falar, para me ouvir, que batia na mulher e que confundia geladeira com banheiro, eu não preciso de ir na Irmandade, eu ouço isso no botequim também. Saber do meu problema, eu sei, eu quero saber qual que é a solução, como que eu saio desse problema. Vocês têm um substituto à altura? Pelo menos o algodão paliativo. Então, a ênfase, ainda mais nos nossos dias atuais, é enfatizar na solução do problema. É o caminho. Então, essa primeira página do capítulo 2, ela fala sobre isso, dos dois fatores e das características da inacepção ou inaceptibilidade da doença. A doença não escolhe. E quando a gente vira para 48, para a gente terminar o nosso vídeo de hoje, vai dizer assim a página 48. Uma doença como essa, e viemos a acreditar que é uma doença, envolve aqueles que nos cerca como nenhuma outra enfermidade humana. Se uma pessoa sofre de câncer, todos sentem muito por ela, e ninguém fica zangado ou ferido. Mas o mesmo não ocorre no caso da doença do alcoolismo, pois ela traz consigo a destruição de todas as coisas valiosas. Consome todos os que têm suas vidas de algum modo ligado ao doente. Provoca incompreensão, enormes ressentimentos, insegurança financeira, aborrecimento de amigos e empregadores, vidas deformadas para crianças inocentes, pais e esposa triste. A lista é infinita. Então, nessa página 48, a gente vai observar a nona característica da doença. A doença, ela é contagiosa. A doença do alcoolismo não contamina. Ninguém se torna alcoólico por conviver com o alcoólico. É claro que existem fatores sociais. Os especialistas no assunto chamam de hereditariedade social. Mas geneticamente, ninguém se torna alcoólico só porque lida com o alcoólico. Não contamina, né, por usar os mesmos utensílios, por usar a mesma toalha, o mesmo copo, nada disso. A doença não contamina, porém a doença contagia. Já que eu falei de referência hoje, esse parágrafo também tem a referência a ele no capítulo 6. O alcoólico, parece que é a página 113 e 114. O alcoólico é como um furacão, 111, né, que é antes das promessas. O alcoólico é como um furacão, arrasando a vida das pessoas que tem pela frente, né? Aquele que diz que basta sobriedade, que basta parar de beber, é um ser sem consideração, é um ser insensato e frio. É como o fazendeiro que viu a casa toda indo embora pelo tufão, pelo furacão, pelo ciclone, e levou a casa, levou o curral, levou tudo, e olha para a mulher, não aconteceu nada demais. Um sujeito frio e insensato. E assim é o alcoólico, né, que acha que só parar de beber é o suficiente. A gente vai ver isso na página 49, semana que vem. Então, a gente viu aqui, na 48, que a doença é contagiosa, né? Para cada um alcoólico, um doente, existe no mínimo 4 codependentes, pessoas que estão sofrendo devido à doença de um. Pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, vizinhos, colegas de trabalho. Se é sabido hoje que a doença atinge diretamente cerca de 15% da população, imagine pegar esses 15% e multiplicar por 4 ou por 5, né? Para a gente ver como que direto e indiretamente o alcoolismo é hoje um problema de saúde pública mundial, né? Não um problema de ar. Tem gente que não desconhece algumas questões e acha que o alcoolismo é um problema de ar. Não, o alcoolismo é um problema mundial. E a gente viu também na página 48 a informação de que é uma doença. Vale a gente lembrar que a gente tem que saber ler as coisas sempre atentos ao período que foi lido, né?
sempre lembrar, esse livro foi escrito em determinado período, tem coisas que a gente lê que tem que tentar entender a quem que se refere o que está sendo lido, né? E muitas coisas, todas as coisas que a gente lê, tem que prestar atenção no seu texto, em que contexto está inserido. Nós estamos lendo um livro, estudando um livro, escrito no ano de 1939, que despretensiosamente foi feito, né, com a intenção até de se julgar fora depois de apurar com um papel velho para pagar a despesa, né, e jamais pensariam que esse livro estaria entre os 88 livros mais lidos de todo o mundo, né, esse livro nosso aqui. E que esse livro fosse estar cheio de previsões fantásticas. Embora contenha a palavra profecia, né, em nosso princípio, né, mas um dia fui cobrado por alguém em Barbacena por usar a palavra profecia. Mas esse livro ele faz algumas profecias ou algumas previsões fantásticas, né? Na página 48, acabamos de ver uma profecia linda, né, uma previsão fantástica. Uma doença como essa. E chegamos à conclusão de que é uma doença. Vale ressaltar que nesse ano de 39 não se vendia a ideia de que o alcoolismo era uma doença. Se vendia a ideia de que o alcoolismo era um desvio voluntário do caráter. As pessoas se tornavam alcoólatras porque queriam, né? E com a nossa filosofia, com o nosso trabalho, o nosso cofundador, William Griffith Wilson, carinhosamente chamado de Bill, foi, né, pelo que consta, o único leigo aí na Academia Médica Americana, depois na Associação de Psiquiatria Americana, explicar o mecanismo terapêutico de Alcoólicos Anônimos, né? Porque, segundo eles diziam que existia um fator X que não há agente e que não podia, né, ser explicado, muito menos na academia ou na Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos. Então, o nosso fundador foi chamado na AMA, Associação Médica Americana, e no ano de 1941, né, se não me falha a memória, nossa Irmandade ganhou o Prêmio Lasker, que é o prêmio dado pelos sanitaristas a todo 1951. O Prêmio Lasker foi dado para Alcoólicos Anônimos, né? Os sanitaristas americanos conferem esse prêmio àquelas instituições que fazem algum trabalho nessa área da saúde pública, e o Alcoólicos Anônimos recebeu esse prêmio em 51, que a Associação Médica Americana já começou a ver o alcoolismo de uma forma diferente. Tem até uma colocação deles no início do livro Vivendo Sóbrio. E a AMA leva a discussão para a Suíça, né, na capital lá da Organização Mundial de Saúde, e no ano de 65, mais ou menos, na 10ª revisão do CID, que é o Código Internacional das Doenças, a Organização Mundial de Saúde também passou a ver o alcoolismo como uma doença. Mas o nosso livro aqui hoje já chama de uma doença na sua página 48. Esse livro também faz uma previsão de que estava nascendo nos Estados Unidos, na década de 30, uma nova era nos anais do alcoolismo, está aí comprovado também. Esse livro cita que o homem iria à Lua em breve, escreveu isso em 39, e o homem foi à Lua, me parece, em 69, né, Louis Armstrong, me parece. E no capítulo Uma Visão para Você também, esse livro fala que um dia qualquer pessoa que viajar a algum destino encontrará Alcoólicos Anônimos no seu destino, né, assim como no seu ponto de origem. Isso também hoje é praticamente uma verdade. Quem lia isso naquele período inicial do livro podia abusar, fazer chacota, rir, brincar dos seus autores, escrever uma pretensão tão grande. Mas hoje, que nós já vemos isso como realidade, a gente às vezes lê, mas não se dá conta do que está escrito. Mas se a gente contemporizar e trabalhar as questões de exegese e de hermenêutica dentro de uma leitura, a gente vai conseguir extrair essas coisas importantes. Beleza? Então, por hoje é só. A gente viu aí que a doença ela não faz acepção de pessoas, e vimos também que a doença é contagiosa, né? Não contamina, mas contagia. Desse jeito, a gente chegou à 9ª característica da doença do alcoolismo. Semana que vem a gente vai dar sequência aqui no 2º capítulo, ficando também para a gente ler mais um trechinho do 3º capítulo, principalmente a questão de represar a vontade, né, de achar que o tempo sóbrio
é patente, que dá condição de voltar a beber novamente, que é um pensamento que praticamente todo alcoólico tem no seu período de abstinência. Aqueles que não teve devem ser vigilantes, porque está escrito que praticamente todo alcoólico tem esse pensamento. A gente sabe que pensamento às vezes sobrevoa a nossa cabeça, mas como me lembrou bem o companheiro do Rio há pouco tempo da minha fala, não podemos deixar que ele faça ninho, né? Mas todo alcoólico pode ter esse pensamento. Já tem tanto tempo, né? E se voltarmos, vamos estar tão pior como antes. Eu fiquei devendo isso aí. Eu falei no primeiro vídeo que hoje eu falaria sobre essa represa aí. Mas a gente vai falar mais um pouco de história no terceiro vídeo, né? Muito linda, que até essa questão que eu trouxe ela hoje aqui, ela vai ser muito usada para entender a 49. Muitas pessoas pelo Brasil e mundo lê a página 49 e não conseguem entender o que ela está dizendo. Exatamente por causa dessa questão de contexto, de época que foi escrito. Mas isso no terceiro vídeo a gente aborda para que o vídeo não fique longo demais e fique de compartilhá-lo aí no nosso meio da Irmandade por causa do anonimato. Obrigado, né? E um abraço aí ao pessoal das comunidades lá do Lar de Betânia que estão usando nossos vídeos lá para os meninos nesse período de quarentena aí, né? A gente faz esse trabalho aqui em tempo real, em caso de recuperação, e também estão mandando para os companheiros lá. Um abraço, fiquem na paz aí.